Os humildes ruídos da natureza contribuíam para uma voluptuosa sensação de silêncio. A aragem mansa, o sussurro do rio, as vozezinhas dos pequeninos insetos ainda tornavam mais sedativa e profunda a inquebrantável imobilidade das coisas. Interrompia-se ali o ruído incessante da vida, o movimento perturbador que cria e destrói. O próprio sol nascente vinha erguendo-se, repousando na calmaria da noite, e os seus raios não tinham ainda a potência de alvoroçar as entranhas da terra sossegada. Essas são algumas das primeiras linhas do romance Canaã, de Graça Aranha. Um romance que trata a esperança, o choque cultural e a estilização da realidade brasileira. Canaã é, de fato, o primeiro romance ideológico nacional e foi publicado por Graça Aranha em 1902. Antes da gente falar das teses desse romance, eu vou apresentar um pouquinho a vida desse autor, que nasceu em 1868 em São Luís do Maranhão e nasceu numa família rica e abastada, com todas as condições de desenvolvimento, estudou. Quando jovem, foi estudar Direito no Recife, se formou nessa profissão e 4 anos depois, em 1890, foi designado juiz de uma comunidade no Espírito Santo que se chama Porto do Cachoeiro. Muito bem, é esse o cenário onde se passa Canaã, o romance que ele publica, então, cerca de uma década depois dessa chegada em Porto do Cachoeiro. Então, eis que Graça Aranha ingressa no Itamaraty e, como diplomata brasileiro, ele percorre ao longo de 20 anos, de 1900 a 1920, muitos países. E com essa rodada pela Europa, principalmente os países europeus, mas ele passa por Inglaterra, Itália, Suíça, Noruega, Dinamarca, França e Holanda, são os principais países onde ele estabelece essa relação como diplomata. Ele traz também de lá, é claro, muitas ideias. E essas ideias, ao chegar no território nacional, na condição abastada que ele se encontrava, ele tinha algumas condições diferenciadas para fazer as suas ideias chegarem até as pessoas. Ele trouxe essas correntes, então, de pensamento europeu, e isso é muito visível em Canaã. Aqui, por exemplo, a gente tem polarizada as teses do branco versus mestiço, a questão do governo enérgico versus aquele pessoal da terra fraco e até mesmo indolente, ou seja, aquela pessoa que não sofre dor por mais que sofra muito, Essa questão da superioridade das raças. E isso é polarizado no romance através de 2 personagens, o Milkau e o Lentz. Ambos são imigrantes alemães que chegam no Brasil. O Lentz chegou um pouco antes, ele é filho de um general alemão. E o Milkau, o romance começa quando ele acaba de chegar no território brasileiro, está nessa comunidade ali do Queimado, e ele pega um menino de 9 anos e um cavalo que vai levá-lo até o local onde ele pretende se estabelecer como um novo colônio, na nova terra prometida, que vem a ser Canaã. E dentro desse percurso, nesse primeiro capítulo, ele já vai avaliando como que é o modus de vida do pessoal daqui. Ele vê algumas propriedades meio abandonadas, mas ao mesmo tempo ele fica estupefato com essa lindeza, com essas paisagens brasileiras. Eis que quando ele chega, como se fosse uma mercearia do Roberto Schutz, que é o comerciante ali, onde se vende de tudo naquele lugar, esse comerciante apresenta para ele o Lentz. E os dois começam a se tornar grandes amigos, com algumas semelhanças, vieram do mesmo país, são 2 jovens buscando coisas novas aqui. E nessa amizade, eles vão juntos para encontrar, então, conhecer, junto com o agrimensor, essa terra no Rio Doce, onde eles estariam se estabelecendo. A partir daí, vão desenrolando algumas questões, como, por exemplo, a descrição filosófica que está na cabeça de cada um deles. O Lentz funciona como um antagonista para as ideias do Milkau. Enquanto o Milkau defende o universalismo, ele acredita que a união das raças traz uma renovação
né, para as culturas, uma renovação para a identidade nacional, o Lentz, em outra ponta, acredita que os arianos têm sempre essa questão de superioridade, né? E note que esse romance é bem antecedente à Segunda Guerra Mundial, quando a gente tem toda essa questão, né, que é apregoada por Hitler. Isso tudo viria depois, mas aí na sua cabeça você pode fazer essas costuras ideológicas, né? Porque, claro, como o Graça Aranha estava em território europeu, ele conseguia trazer de forma antecipada algumas questões para o território nacional. Por isso também que esse romance, ele trata e ele é colocado como o primeiro romance ideológico nacional. É a primeira vez que existe um debate assim, claro e nítido e pautado em fundamentações de algo real que estava acontecendo, que é essa questão da imigração, né? Nós temos vários europeus, aqui ele trata especificamente dos alemães chegando no Espírito Santo, mas a gente sabe que houve várias correntes migratórias da Europa para o território brasileiro, né? Até um pouco antes disso e no início ali do século, no fim do 19 para o século 20. É bom dizer que essa transição do fim do 19 para o início do 20 é a Belle Époque. E a Belle Époque influenciou muito o Graça Aranha, que é esse movimento que a gente vai descobrir na França como Art Nouveau. Mas enfim, fechando esse parênteses, a gente tem entre os próprios amigos a ideia do Lentz de que a raça branca é dominadora e superiora, e o Milkau acredita nesse universalismo, acredita que mistura de etnias é algo bom. Então isso fica muito claro. E esse é um romance bem filosófico, porque a gente tem aqui logo nas primeiras caminhadas na mata, na página 40 por ali, dessa edição pequenininha que eu tenho aqui, a gente já tem esse embate filosófico mesmo, sabe? De cada um mostrando a sua visão e ao mesmo tempo conta as origens, né? Por que que o Lentz veio parar no Brasil? Ele estava sendo obrigado a casar com a filha de um general. O pai dele também já era um general alemão e ele resolveu fugir dessa situação imposta. O Milkau veio para o Brasil porque ele queria paz e sossego. Ele queria de fato assim essa terra do doce e mel, essa promessa do Canaã de você não ter mais sofrimento algum. Bem, não é bem isso que acontece, porque paralelo a esses dois debates de raça, a gente tem uma questão da misoginia bem forte trabalhada no romance, na personagem da Maria. A Maria é uma colona alemã também, e é bem importante a gente fazer essa costura. Ela vem a se tornar amiga do Milkau, né, esse homem de bom coração. Só que a Maria, ela tá meio para figura feminina do início do século 20, ela está desgraçada, digamos assim, porque ela está grávida, mas ela não pode ter um relacionamento com Moritz, que é o cara de quem ela engravidou. Então, ela era muito amiga ali do velhinho alemão, daquela casa que acolheu. Apesar dela trabalhar como uma serva naquela casa, ela era extremamente amiga do seu Augusto Kraus. Mas quando o velho morre, os filhos dele, né, mesmo ela tendo esse relacionamento com o neto, eles começam a maltratar a Maria e mandam o filho embora dali, porque querem que ele se case com uma moça de posses, o que não vem a acontecer. Mas eis que um momento eles enxotam a Maria da propriedade. Ela já está bem grávida, se alimentando pouco, trabalhando muito, assim, uma situação bem debilitada. E aí a gente tem esse capítulo 7, que é o que a gente trouxe narrado no Leitura de Ouvido. Você pode perceber essa peregrinação pela qual a Maria passa, né? Até esse próprio resgate que o Milkau faz dela. Tá bom, vamos falar de novo dessas coisas fortes que existem nesse romance. Com todo esse cenário colocado, é bom dizer que a gente tem algumas cenas de naturalismo alemão que deixam a gente muito chocados. Principalmente 3 cenas. Uma delas diz respeito ao parto da Maria. Quando a gente vai ler qualquer coisa sobre Canaã, você vê que o que acontece com a Maria é que ela é uma moça que tem o filho e o bebê dela é comido pelos porcos. Quando ela está nessa situação
muito cansada do parto, que ela tá meio que desmaiando e volta, e chega a filha ali dos colonos onde ela tá morando naquele momento, depois de ser enxotada, acontece toda uma jornada ali, até que o Milkau recoloca ela numa casa como amigo, em vez de ele levar ela para casa dele, né, ele coloca ela numa casa, enfim. Ela tem esse bebê sozinho, os porcos atacam, né, o cenário ali do parto, o sangue, tem uma vara, né, se aproximando desde o início do trabalho de parto dela, vai criando essa tensão em você. E aquela menina, quando vê a cena, fala: a Maria matou seu filho, ela deu para os porcos. 2 dias depois disso, a Maria é presa e vai parar na cadeia de Porto do Cachoeiro. Aí entra de novo uma questão em que o Milkau vai para salvar. Então ele pega e ele incute na personalidade, né, nas ações desse personagem, desse protagonista, a defesa em relação a Maria. Porque a colônia de alemães ali daquele momento quer fazer justiça com as próprias mãos. Um pouco antes disso, entra uma parte muito chata, assim, digamos, para você processar, porque vem meio desconectada, mas depois você vai compreender, que é as mazelas da burocracia brasileira. Quando a gente tem uma comitiva de 5 magistrados se instalando na casa do Franz Kraus, que é a casa onde a Maria estava primeiro. E esses magistrados, eles ficam de olho na própria Maria e depois sabem dessa situação de desgraça pela qual ela foi cometida, que foi jogada na rua e depois que ela é acusada de ter matado o próprio filho e etc. Mas essa questão judiciária mesmo vem a culminar depois quando a Maria começa a ser julgada. E a gente tem esse poder judiciário descrito no livro. Vamos imaginar que ele quis fazer aqui um romance ideológico nacional. O que os magistrados fazem é extorquir ao máximo os colonos. Então, tem a questão, eles chegam, se estabelecem na casa de alguém, nesse caso foi o Franz Kraus, onde a Maria até então morava, e eles fazem um inventário. Então seu Augusto morreu, você tem que me pagar tantos quinhões de réis lá, para a justiça, para você realmente continuar sendo dono dessa terra. E eles fazem isso com vários colonos ali nesse capítulo. Então você fica pensando, nossa, desconectou totalmente do resto da história, mas é para você entender que o embrião da corrupção brasileira é trabalhado pelo Graça Aranha neste capítulo do livro. Depois, essas figuras do direito retomam em alguns capítulos, como por exemplo, mais um desfecho, quando o Milkau percebe, muito amigo de um desses magistrados, que é o Paulo Maciel, de que a Maria realmente estaria condenada, né, não teria salvação naquela cadeia, e ela também começa a passar por alguns episódios de ataque sexual, digamos assim, sabe? Eles ficam tentando abusar da Maria e ela fica sem comer, ela fica fraca, etc. Ela vai ao fundo do poço. Então o romance finaliza com o Milkau fazendo uma fuga com a Maria de lá. E essa fuga, ela é marcada assim por algumas questões impressionistas, porque ao mesmo tempo a gente quase apoteótica, digamos assim, a gente percebe que o Milkau vê na figura da Maria como se fosse um anjo dourado indo à frente, guiando o caminho para a terra prometida que é Canaã, e no ouvido dela ele fica sussurrando a promessa de felicidade, né? Mas, antes de fazer de fato esse desfecho, tem outras 2 cenas de naturalismo muito fortes, que é um sacrifício de um cavalo que é feito por imigrantes húngaros, né, os magiares que estão ali, um cavalo que já está velho, eles açoitam até que o cavalo se desfaleça, né, no chão. Realmente é como se fosse um sacrifício de sangue, né, eles batem no cavalo até não poder mais. E uma outra cena muito terrível, assim, que você fica, meu Deus, quanta coisa misturada nesse romance, é um velho bruxo lá de uma floresta, quando eles estão indo, conhecendo a propriedade do Rio Doce, esse cara aparece pela primeira vez, como se fosse um eremita, né, que mora muito afastado, só com várias feras, os cachorros muito bravos. Eis que numa outra passagem eles estão passando por lá e percebem um mau cheiro, que esse agrimensor tá à frente ali de alguns homens, e eles percebem que o velho morreu dentro da cabana. E tem um monte de urubu entrando naquela cabana, e os cães ali lutando contra aquelas aves. E aqueles homens falam, nossa, mas ele é um filho de Deus, a gente tem que enterrar esse velho. Então existe uma luta corpórea muito grande, e uma
chacina, digamos assim, desses homens atacando esses cães que estão tentando defender o seu dono, que está dentro da cabana sendo comido por urubus. Então é uma cena assim muito sanguinária, cheia de carnificina, que está no meio do livro, mas também tem a ver com mostrar que povo é esse, sabe? Que cenário é esse nacional que a gente está vivendo nesse momento. E esse desfecho desse romance é essa busca incessante que é esse próprio movimento de Canaã, né? Dessa terra de leite e mel, essa busca por algo maior, onde eu possa ter paz e felicidade em todo o tempo. Temos muitos debates acontecendo. E ao mesmo tempo, eu gostaria de fazer um paralelo entre dois escritores maranhenses, que é o Graça Aranha, que nasceu nesse berço de ouro rico, e a Maria Firmina dos Reis, que nasceu extremamente pobre, né? Então a gente tem, por exemplo, em A Escrava de Maria Firmina dos Reis, em comparação a Canaã de Graça Aranha, que é um romance, A Escrava é um conto, só que é um conto tão emblemático, tão importante, que a gente já trouxe no Leitura de Ouvido. A diferença de tempo de publicação entre esses dois textos é de apenas 15 anos. Então, A Escrava saiu em 1887 e Canaã, esse romance de tudo isso que eu falei aqui brevemente, saiu em 1902. Muito bem, temos esses 15 anos, temos dois escritores nascidos em São Luís do Maranhão, temos dois escritores que defenderam várias coisas do território nacional, mas com vertentes bem diferentes. O Graça Aranha, né, fez esse primeiro romance ideológico nacional. A Maria Firmina dos Reis foi a primeira mulher a publicar no Brasil, e mulher negra e educada. E isso já é uma quebra de paradigmas enorme. Ele era advogado e diplomata, ela se tornou professora, venceu um concurso público e tem aquela historinha, né, que nessa época as pessoas que eram agraciadas por cargos públicos eram carregadas por escravos em praça pública e ela se negou totalmente, veementemente, os seus irmãos de raça e cor carregarem, né, a Maria Firmina dos Reis em praça pública. Mas como professora ela teve uma carreira muito profícua. Ela criou a primeira escola mista para jovens do Brasil, que foi um escândalo, né? Ou seja, meninos e meninas juntos. E ela então oportunizou essa questão do ensino, porque era uma escola gratuita. Por outro lado, né, enquanto ela fazia esse trabalho em território nacional, ele estava viajando para vários países, pegando várias ideias para depois trazer de volta para o território nacional. O Graça Aranha é um dos membros fundadores da Academia Brasileira de Letras e tem também uma história polêmica em relação a isso. Ele participou, inclusive, da organização da Semana de Arte Moderna, mas as más línguas falam que ele foi como se fosse um produtor executivo, que ele colocou dinheiro para a Semana de Arte Moderna acontecer. Tanto é que ele faz um discurso tão polêmico que logo depois ele se desliga da própria Academia Brasileira de Letras. Então tem algumas questões assim bem ideológicas na própria vida do Graça Aranha. Ela, por sua vez, enquanto ele ia para outros países, participava de movimentos nacionais, Academia Brasileira, Semana de Arte Moderna, foi mais ainda para o interior para lecionar para filhos de lavradores. Então a gente tem um movimento antagônico bem grande, né? O fio condutor literário, né, dos escritos da Maria Firmina dos Reis é político, né, e essa questão escravocrata, essa defesa da vida do ser humano. O fio condutor dos escritos do Graça Aranha é filosófico, né, esse debate de ideias, essa estilização brasileira. Enquanto ele retrata o maltrato aos animais no seu romance, a gente pode também interpretar dessa forma, ela retrata o maltrato ao ser humano. O protagonista do Graça Aranha é o imigrante alemão. O protagonista da Maria Firmina dos Reis é o negro, pobre e escravo, mas inclusive também a mulher, e é tratado como um forte, sabe? Ele tem essa questão da resistência como algo muito forte nos textos da Maria Firmina. Pro Graça Aranha era evoluir ou morrer. Para Maria Firmina dos Reis, era libertar para sobreviver. Ele era educado e ideológico, era educada e ideológica também.
Enquanto ele trazia essa questão do patriotismo de cultura, esse pé pré-modernista, e ele é trazido num comparativo com o próprio Lima Barreto, que é pré-modernista também, um em berço de ouro e outro no subúrbio, né? Então, ao mesmo tempo em que eles trabalham essa ideologia nacional nos textos, a origem de cada um dos escritores é bem diferente. Fecha parênteses do Lima Barreto, vou voltar aqui na literatura comparada com a Maria Firmina. E ela traz, então, essa peça retórica do regime servil em A Escrava, né? Então temos um romance ideológico nacional e temos uma peça retórica em relação aos escravos, né? A libertação dos escravos. E quando a escrava sai, a gente já tinha, né, esse cenário de abolição de escravatura acontecendo, mas o conto nos mostra que não é bem assim, que o buraco é mais embaixo. O Graça Aranha morreu de um edema pulmonar, ele tinha 62 anos, ele morreu em 1931. A Maria Firmina dos Reis morreu pobre e cega, com 95 anos de vida, e morreu em 1917. Por esses e muitos outros motivos é que esses autores merecem ser conhecidos, estudados, lidos. Você pode até aqui ter se deliciado com algumas informações que eu te entreguei de bandeja, mas a leitura desses textos em si, ele é fundamental para que você, como leitor, construa, né, seu próprio espírito crítico, né, nessa realidade brasileira que estamos hoje, em pleno século XXI. E o Leitura de Ouvido é seu parceiro, né, nesse processo, para que você possa se aprofundar sempre e sempre, cada vez mais, na literatura. Boa leitura!